Preparando o Domingo. Bem-vindo, bem-vinda você que acompanha agora conosco o programa Preparando o Domingo. Eu sou Carlos André, nós vamos juntos refletir os textos do quarto domingo da Páscoa. É uma alegria podermos celebrar esse tempo de Páscoa, as leituras são cada vez mais envolventes, mais bonitas. O Evangelho de João, que nos é oferecido a cada domingo, nos convida a aprofundar essa compreensão que desde os primeiros cristãos se foi formando, que Cristo ressuscitado é alguém que não é mais aquele conhecido pelos discípulos quando andava pelas ruas da Galileia, mas é o Filho de Deus, é o exaltado, aquele que abriu para nós as portas de uma esperança que não existia. A ressurreição de Cristo fez mudar toda a sua história e também é toda a expectativa em torno daquele que seria o Messias. É assim, então, que essa leitura de hoje vai nos ajudar a penetrar um pouco mais profundamente no sentido destes textos sagrados. Vamos então invocar o Espírito Santo, nos preparar para acompanhar essas leituras e deixar que a palavra de Deus caia em nosso coração. Venha Espírito do Pai e do Filho, venha Espírito de amor, venha Espírito de infância, de paz, de confiança e de alegria. Vem alegria secreta que brilhas através das lágrimas do mundo. Vem, Espírito Santo, vida mais forte que nossas mortes. Vem, Pai dos pobres e advogado dos oprimidos. Vem, luz da eterna verdade e de amor derramado em nossos corações. Permanece em nós, Santo Espírito de Deus. Não nos abandones, nem no duro combate da vida, nem no momento em que tocarmos o final da caminhada. Vem, Santo Espírito de Deus. Amém. A primeira leitura é tirada do livro dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: Chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo, todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Esse discurso, esse extrato do discurso de Pedro, está ali ao final, depois de um episódio muito famoso, que Pedro entra com João no templo, o homem pede esmola, ele diz: ouro nem prata não tenho, o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda. E depois que esse homem é curado, um grande rebuliço na cidade leva então os chefes do povo a prenderem Pedro por ter feito aquela confusão e por estar pregando, né, que Jesus tinha sido ressuscitado. Então aqui temos uma resposta que Pedro vai dar a esses líderes do povo que se incomodaram com o modo como Pedro agiu, curando aquele homem na frente do templo, né, depois que ele pede. Isso tudo faz a gente recordar algo que acontecia com Jesus. Jesus também incomodou os líderes da sua época e esses líderes diversas vezes queriam prendê-lo, até que, quando conseguiram, levantaram o povo contra Jesus e o matou. Então assim a gente vê a história de Jesus de alguma forma espelhada aqui na história de Pedro, os primeiros discípulos. Então a gente logo entende que a intenção desse texto, né, do texto de Atos dos Apóstolos, é fazer a gente perceber que a obra de Jesus teve continuidade nos discípulos, logo depois que a ressurreição, ao ser vivenciada pelos discípulos, passou a ser aquilo que era o objeto da pregação cotidiana dos discípulos. É assim, então, que a gente entende essa passagem de Atos dos Apóstolos como um espelho daquilo que foi a vida de Jesus. Obviamente, o convite é esse para todos nós. Assim como agiu Jesus, os discípulos também agiram, e nós, discípulos dos discípulos, infinitamente multiplicado até chegar até nós, também somos convidados a ter a mesma intrepidez de Pedro, que era aquela de Jesus, a ousadia de não negar a razão da sua fé. É em nome de Jesus que eu vivo desta forma, foi em nome de Deus, em nome de Jesus que aquele homem recebeu este dom, porque afinal eu nada tenho, apenas dou de graça aquilo que de graça recebi. Para que a gente pudesse recordar apenas uma frase de Jesus, pedindo aos discípulos que não negasse aquela graça, isto é, aquele dom gratuito
que eles estavam recebendo a quem quer que fosse no dia em que fossem enviados. Então, de certa forma, a gente já encontra aqui um eco de algo que aconteceu com Jesus, a perseguição que sofreu por parte dos líderes do povo, mas também anuncia aquela que será de qualquer discípulo, que se coloca no lugar de Jesus, de tomar partido daqueles que sofrem. Aqui Pedro tomou partido de um homem que estava doente, caído na porta da sua igreja, daquele templo, e ali recebeu, portanto, como recompensa pelo bem que fez, uma prisão, uma reprimenda. Isso tudo evoca dentro da gente essa certeza, não é? Que para ser cristão é preciso tomar partido daqueles que são pobres e pequenos e saber que isso vai gerar inconvenientes, vai gerar incômodo. E uma religião que seja cristã, antes de ser uma religião que promete o progresso, a prosperidade, o domínio da parte daqueles que fazem parte do seu grupo de cristãos, de sua igreja, promete, na verdade, a perseguição. A perseguição que é fruto desse desejo profundo que todo cristão deve trazer de colocar numa atitude de partilha, de condivisão. É assim que Jesus desagradou, é assim que Jesus vai continuar desagradando enquanto tiver seguidores que imitem o seu gesto. É por isso que quando Pedro fala lá dos pedreiros que rejeitaram a pedra que é Jesus, o salmista é onde ele vai tirar a sua inspiração. Pedro diz isso por causa do salmo que a gente lê nesse dia, em que o refrão será: a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Isto é, naquelas construções antigas existia uma pedra que ficava bem no ângulo quando um arco se formava. Então a gente imagina que não existia concreto, cimento armado, nada disso. As construções eram feitas através de montagem. As pedras iam se encaixando. E tinha uma pedra que ficava no ângulo superior deste arco, que fazia com que as casas fossem sustentadas, que era uma pedra talhada especificamente para aquele lugar. É a pedra angular, a pedra que estava em forma de ângulo. Não é? Todas as pedras eram iguaizinhas, mas tinha uma só que tinha esse formato de um trapézio, e quando ela encaixava, ela sustentava todo o edifício. Então Jesus é a pedra angular, aquela que sustenta todo o edifício. E ela é talhada especificamente para ocupar aquela posição no edifício, única, no topo ainda mais, né? Fica no topo do arco que segura, portanto, a laje das casas daquela época. E assim a gente entende por que essa analogia de Jesus como pedra angular, que os pedreiros rejeitaram, né? Os pedreiros não quiseram que esta pedra, que é Jesus, pudesse sustentar todo o edifício. E é essa analogia aqui, né, das construções da época que é usada por Pedro e que também aqui aparece nos Salmos, mas para colocar a evidência, não é, que é Jesus a quem eles perseguem. Quando persegue Pedro, Pedro é o discípulo, mas ele interpreta que é o mesmo Jesus que um dia foi perseguido, que agora está sendo perseguido nele, porque o que ele fez foi em nome de Jesus, né? Em nome daquele que o enviou. É bem bonito perceber essa íntima relação com a obra de Jesus que os primeiros discípulos experimentam. Não à toa, São João vai dizer depois, na carta que lemos, na segunda leitura: caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. E aí se fala de uma manifestação de Jesus que é uma manifestação superior, não é? Não é aquela que se refere ao nascimento de Jesus, porque já ocorreu. Então, quando se manifestar aquilo que Jesus realmente é, ou podemos dizer, quando aquilo que nós, pela fé, acreditamos ser a real identidade de Jesus, se manifestar a todos, então veremos tal como Ele é. Então a gente não vai mais encontrar esse Jesus que nós conhecemos ali por conta da sua condição humana, vivendo entre os seus irmãos da Galileia, mas tal como Ele é, sentado à direita de Deus, Filho de Deus, não é, pleno da glória divina, porque reconhecemos nele aquele que é o autor da vida. Isso é muito importante. Jesus não é reconhecido pelo glamour de ser Filho de Deus, mas pelo contrário, pelo fato de que ele morreu e a sua morte não o deteve. É a vida que fez com que Jesus se tornasse, portanto, conhecido pelos seus discípulos como aquele que é o Senhor da vida e, portanto, Deus mesmo. A divindade de Jesus, quando dizemos Ele é Filho de Deus, Ele é Deus, não é por qualquer outro mérito que Jesus possa ter tido. Nós já vimos, né, o quanto milagres, palavras de sabedoria, muitos da época de Jesus também fizeram isso.
inclusive se considerando o próprio Messias, mas nenhum deles ressuscitou. Nenhum deles apareceu aos discípulos e foi capaz, portanto, de convocar esses discípulos a também colocarem-se no mesmo segmento dele, a tal ponto de repetir as suas obras nos milagres e até mesmo na sua morte salvífica, né? Na sua morte dolorosa, melhor dizendo. É por isso, então, que a gente pode dizer que foi o maior testemunho que Jesus pudesse nos dar da sua identidade, que foi justamente aceitar que ele pudesse morrer na cruz, sem evitar, sem fugir disso, mas permitindo que isso fosse uma manifestação, uma revelação daquilo que ele realmente é, Filho de Deus, né? Porque ele retomou sua vida, né? Não deteve, a morte não o deteve. Então estamos vivendo esse tempo de Páscoa, que é essa realidade que nós estamos celebrando. É por isso que agora, ao escutar o Evangelho, queremos deixar que essa palavra pascal continue ainda invadindo o nosso coração. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida, para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente, pois é a ordem que recebi do meu Pai. Esse Evangelho do Bom Pastor é um dos evangelhos mais bonitos que nós conhecemos da Bíblia. Afinal, é uma imagem poética de Jesus como um pastor. E aí imaginamos logo de um campo, as ovelhas e Jesus que conduz como um pastor bondoso. E talvez a gente precisasse pensar diferente quando representamos a nossa imagem, essa imagem na nossa cabeça, ao falar de Jesus como o bom pastor. E aí o bom precisaria ter uma conotação que é mais do que a bondade de Jesus. Esse bom pastor a que se refere o texto pode estar se referindo àquele que é o pastor adequado, o pastor correto, o pastor que age de maneira a cumprir aquilo que se espera de um pastor. Como a gente poderia dizer, por exemplo, de algo que cumpre bem o seu papel. Ele é um bom empregado, ele é um bom pai, mas não porque o pai é bondoso, mas porque ele cumpre bem o papel de pai. Então Jesus é o bom pastor porque ele cumpre perfeitamente o papel de um pastor. E aí a gente encontra na Bíblia mesmo várias imagens de pastor relacionadas com Deus. Deus é o pastor de Israel. É Deus mesmo quem pastoreia este povo. E porque Deus é este pastor que conduz as suas ovelhas, como diz o Salmo 22, a gente vai encontrar aqui a ideia de Jesus como um bom pastor relacionado com algo que nós tantas vezes buscamos na vida pessoal. É aquele que conduz, aquele que guia, aquele que sabe o caminho, aquele que protege, aquele que guarda as suas ovelhas. É nesse sentido que a gente vai dizer que esse bom pastor que acontece na Bíblia e que aqui é associado a Jesus, está se relacionando diretamente com a imagem de Deus. É por isso que quando os líderes do povo são chamados de maus pastores, é porque Deus delega essa condução do seu povo aos seus enviados. Não é? Então, o chefe do povo do tempo de Jesus era o pastor, em nome de Deus, desse povo. É ali que Jesus, então, vai criticá-los, dizendo, mas alguns desses, ao invés de pastorear o povo, é apenas ladrões, assaltantes, que não conduz este povo ao caminho que é o que Deus deseja. Né? São mercenários, fazem isso por interesse do dinheiro, querem isso porque estão se enriquecendo, anunciam um evangelho que não é o meu. Né? A gente poderia dizer ainda hoje, é tão comum a gente se deixar levar, por exemplo, por discursos como esses, não é?
que é tão atrativo imaginar que a nossa fé, que a religião, que o grande empenho que a gente pode colocar na nossa vida, confiando em Deus, é que a gente vai ser vitorioso diante da pobreza, diante de tudo aquilo que nos abate. É lógico que Deus não quer que haja pobres entre nós. É lógico que está na Bíblia que diz que não haja pobres entre nós. Mas a lógica do Evangelho é a lógica da partilha. A lógica que nos recorda essa condução paterna de Deus através dos seus pastores, através de Jesus como bom pastor, é a lógica da partilha dos bens, da solidariedade. É por isso que quando a igreja proclama que o pobre tem que estar em primeiro lugar, não é para dizer que todos nós devemos desejar ser pobres. Pelo contrário, Deus não quer que haja pobres. Mas o pobre está em primeiro lugar para que a gente não permita que esta realidade da pobreza, da miséria, que termina tirando a vida, diminuindo a capacidade de viver das pessoas com dignidade, não exista. Deus não quer que isso exista. Então, quando a igreja proclama a necessidade dos mais ricos partilharem a sua vida, e não dizer assim que os mais pobres enriqueçam, porque não basta que os pobres enriqueçam para que a vida se torne legal, para que tudo fique melhor para todo mundo. Não é verdade, porque este mundo é pequeno. Se todos nós tivermos o mesmo nível de consumo, de exigências, de conforto que as pessoas mais ricas deste mundo experimentam por causa da abundância da sua riqueza, como poderíamos encontrar recursos naturais para todos? Impossível. Então é impossível desejar que todos nós sejamos ricos, mas é possível construir um mundo onde todos nós sejamos felizes, tendo o suficiente para viver, para cuidar dos seus filhos, para levá-los à escola, tendo uma educação de qualidade, tendo lazer, trabalho digno, moradia digna. Moradia digna não significa uma casa com 20 quartos, mas uma casa onde todos tenham o seu conforto necessário para viver, para desenvolver-se de maneira saudável. Então, veja como é bonito pensar em um mundo assim. Esse é o cristianismo dos verdadeiros pastores. Um pastor que conduz o seu povo a perceber o valor da partilha, o quanto nisso está a grande alegria, né? A grande alegria de viver em comunhão, onde não falta nada a ninguém. Este ideal, de não faltar nada a ninguém, é o ideal verdadeiramente cristão. Então, todo aquele que prega outra coisa, senão este evangelho, na verdade, não é um bom pastor, não é? É um mercenário. E aí, quando chegar o lobo, quando chegar a crise, vai ser primeiro o meu, né? Primeiro o meu pedaço, e quem ficar para depois, que se vire, né? Porque, na verdade, não está ali imbuído de um desejo de se assemelhar a Cristo, mas de lucrar com a palavra de Deus. E como são tantos hoje, né? Esses falsos pastores que buscam lucrar com o Evangelho, com o nome de Deus. Por isso, esse Evangelho continua e continuará sendo muito atual. E todos nós vamos perceber o quanto esse pastoreio de Jesus, que é o pastoreio de alguém que é o verdadeiro pastor, ele vai se referir no Antigo Testamento, na Bíblia, àquela promessa de que Deus um dia iria conduzir o seu povo pela mão, isto é, iria enviar um Messias. É a imagem do Messias associado ao pastor que Jesus evoca, e nesse Evangelho a gente vê João recordar a sua comunidade que Jesus cumpriu as promessas do Antigo Testamento de que Deus enviaria um pastor digno, um pastor justo, esse que é o bom pastor, que Jesus mesmo chama para si. Eu sou esse bom pastor. Então, que todos nós possamos, assim como na primeira leitura, perceber que ser bom pastor não é apenas um atributo dado a Jesus, mas todos nós nos tornamos, de certa forma, porque queremos nos assemelhar a Jesus, ser também pastores, né? E pastor é isso, é aquele que cuida, que protege. Nós podemos ser pastores uns dos outros, né? Nos pastorear uns aos outros, cuidar uns dos outros. Quem ama, cuida, portanto não tem outro jeito. Ou a gente é pastor, aquele que cuida, ou não vai ser nunca qualquer coisa naquilo que significa a fé cristã. Então, ser cristão significa buscar isso. Não é fácil, não é algo que é automático, não é que a gente consegue isso o tempo todo, mas é algo que deve ser a meta da vida e a meta da nossa fé. Obrigado, Senhor, pelo dom do ser bom pastor para todos nós. Obrigado pelos pastores que nos destes, por todos aqueles que, na sua missão de conduzir o seu povo, dão um testemunho de verdadeiros bons pastores. Fortalece a vida dos que tantas vezes pode, por suas fraquezas humanas, fraquejarem e não serem capazes de conduzir a ovelha pelo bom caminho
e se torna por alguns instantes aquele mercenário que pensa apenas em si. Liberta-nos, portanto, desses maus pastores, purifica-os, converte-os, ajuda-nos todos a ser ovelhas também dóceis, para que possamos ser conduzidos por Ti, através dos Seus ministros. Abençoa-nos hoje e sempre, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fica a dica! A dica da semana não poderia ser outra, afinal a Igreja nos convida a rezar por todos aqueles que desejam um dia dedicar a sua vida a esse pastoreio. E esse pastoreio tem tantas formas na nossa Igreja, são os sacerdotes, são as religiosas, são os leigos, são aqueles que proclamam a palavra, são aqueles que conduzem e que ajudam outros a encontrar o caminho que leva até Jesus, o bom pastor. Portanto, a todo tipo de vocação, leiga, consagrada, religiosa, toda ela, é o momento de rezar para que Deus continue conduzindo o seu povo através dos seus ministros. Fica a dica de oração para esta semana. Preparando o domingo.